Olá, pessoal! Olá, futuros advogados deste Brasil. Boa noite a todos. Estamos aqui neste domingo, dia 12 de novembro, na véspera da prova. Está chegando a prova da aprovação. Vai ser no próximo domingo, que inclusive, neste mesmo horário, estaremos aqui ao vivo corrigindo com vocês. O Estudar para o AB estará com gabarito extraoficial. Vocês não podem perder. Tudo bem? Quero agradecer a presença de todos vocês, como sempre, aqui com a gente. É muito massa, gente. É muito massa essa sensação de contribuição, pelo menos um pouquinho, com um momento tão importante na vida de vocês. Até porque a gente já esteve aí deste lado, a gente sabe que bate uma certa ansiedade nessa véspera de prova. Então, vamos com tudo nesta revisão turbo, tá bom? O aulão aqui vai ser, portanto, com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos 3 principais assuntos mais cobrados de acordo com as últimas provas. Vamos falar, então, sobre família substituta, sobre atos infracionais e também conselho tutelar. Mas antes, vamos para alguns avisos importantes, tá? Primeiramente, o tempo do aulão aqui, se vocês estão acompanhando os nossos aulões, já sabem, tá? O tempo é de 2 horas, então realmente só vai estar aqui neste domingo, dia 12 de novembro, quem quer a aprovação no próximo domingo. Tá joia? Então, minha gente, outro detalhe importante, nosso segundo recado, tá? Eu não vou ter como ver o chat. A nossa equipe, por ser um domingo, está um pouquinho reduzida. Então, não vou conseguir ver as críticas, sugestões, dúvidas de vocês. Mas isso não significa que a gente não pode conversar. Depois aqui, portanto, depois do aulão, eu estarei no Instagram durante mais ou menos 1 hora, tá certo? Para responder as dúvidas de vocês. Qual é o Instagram? Daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Eu só quero mais um pouquinho do seu tempo para dizer que cada um dos aulões, nós temos aqui o quê? Um código, tá? E o código deste aulão é Vitória, tá bom? Então anotem. Para que serve isso daí? Vai ser solicitado em algum momento do curso, tá bom? Para poder ver se realmente está valendo a pena, se está sendo satisfatório. Então anote aí, não custa nada anotar. O código deste aulão é Vitória. Vitória que vai acontecer no próximo domingo, tá bom? Vamos crer que vai dar tudo certo. Tá? Então, os alunos que forem entrando depois, minha gente, vocês que já estão aqui, já vai respondendo aí qual é o código da aula. Vitória, dúvidas, sugestões, olha, a prof não está tendo acesso, mas o Instagram dela é esse daqui, tá bom? Qual é o Instagram, prof? Para eu ajudar e me ajudar também? O Instagram, minha gente, é o @estudo para ADV, tá bom? Então, lá no Instagram, nesse meu Instagram pessoal, eu coloquei lá na bio, tá? O Instagram que eu fiz para conversar com vocês. Então, para responder as dúvidas de vocês. Então, nesse Instagram, realmente, eu coloco algumas dicas, eu converso com vocês. No Instagram pessoal, eu só posto besteira, nem vale a pena. Tudo bem? Então, minha gente, nosso tema, então, deste aulão, Estatuto da Criança e Adolescente, nos assuntos família substituta, atos infracionais e conselho tutelar. Sem mais delongas, vamos começar, tá? Família substituta, a gente tem nosso primeiro tema aqui. Lei 8.069 de 90 é o nosso estudo, é o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu destaco, primeiramente, o artigo 19, que diz o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, tá? O que a gente pode extrair, portanto, do artigo 19? Qual é a regra? A regra é que a criança e adolescente deve ser mantida na sua família natural, família, portanto, biológica, tá? Isso significa que se faltar alguma coisa para aquela família biológica, família natural, está precisando de algum tipo de assistência, o Estado deve agir,
tá? O Estado deve fazer de tudo para que a criança ou adolescente permaneça na sua família natural. Inclusive, nós temos aqui no artigo 226 da Constituição Federal a seguinte redação: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E eu destaco o parágrafo 8º: o Estado assegurará a assistência à família. Então, por exemplo, assistência à moradia, a questão do Bolsa Família e outros tipos que existem de assistência é realmente para poder, então, preservar a família, para que a criança e adolescente esteja com uma família, esteja protegida na sua família natural, biológica, tá? Então, como se trata de um direito fundamental, tanto previsto na Constituição Federal, como também no Estatuto da Criança e Adolescente, pois é um direito à convivência familiar, portanto, e trata-se de uma questão relacionada a um direito fundamental. Então, se o Estado não consegue permanecer a criança ou adolescente em sua família natural, ela não pode ficar sem família. A criança ou adolescente não pode ficar sem família, então vem a família substituta de forma excepcional, tá? E o ECA, além disso, ele traz aqui toda uma proteção integral, absoluta prioridade para a criança e para o adolescente. Então, aqui temos mecanismos sobre direito penal, direito civil, administrativo, constitucional, toda realmente uma proteção, tá? Integral para então trazer a melhor possibilidade de convivência para a criança e para o adolescente nessa questão de absoluta prioridade. Aí vocês podem se perguntar, mas quer dizer que não existia antes do Estatuto, né, 1990, não existia nada que tratasse sobre a criança e adolescente? Sim, existia. Existiam alguns documentos, e eu quero destacar o Código de Menores, que tratava da criança ou adolescente apenas em situação irregular. Então, o foco era a criança ou adolescente que tivesse praticado atos infracionais, tá? Além disso, a nomenclatura antes do Estatuto era que o filho adotivo era considerado como filho ilegítimo, enquanto que o filho natural, o filho biológico, era chamado de filho legítimo. Então, trazia toda uma discriminação. E a gente tem agora, portanto, uma questão aqui que trata dessa amplitude de defesa para a criança e para o adolescente, tá bom? Então, saindo dessa esfera aqui introdutória, a gente vai, então, começar a falar da família substituta no artigo 28, tá? Disposições gerais, então, é a partir do artigo 28, e eu destaco: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei, tá? Independente da situação jurídica, quer dizer, independente se ela esteja em situação irregular ou não, tá? Disposições gerais, então, o que a gente pode extrair de principal aqui a partir do artigo 28? Família substituta vai ser apenas guarda, tutela, adoção, tá? Não vai ser apadrinhamento, não vai ser curatela, acolhimento familiar, acolhimento institucional. Apesar de importantes, não trata-se aqui de família substituta. Família substituta é apenas guarda, tutela e adoção. Eventualmente, pode vir na sua prova aí outras nomenclaturas. Então, foco aqui que só existem 3 tipos, que daqui a pouco a gente vai estudar cada um desses tipos de famílias substitutas, tá? Oitiva da criança ou adolescente, de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º, a criança ou adolescente serão ouvidos por equipe interprofissional sempre que possível, tendo a sua opinião considerada, tá? Essa equipe interprofissional formadas por psicólogos, assistentes sociais. Então, é uma equipe que está ali preparada para ouvir a criança ou adolescente de acordo ali com a sua linguagem, né, com todo o acolhimento necessário,
tá? Entretanto, somente o adolescente, de acordo com o artigo 28, parágrafo 2º, vai ser ouvido obrigatoriamente em audiência e, além disso, o seu consentimento vai ser determinante, tá? Então, vamos lá. Criança, quem é a criança? A criança é aquela pessoa que tem de 0 até 12 anos incompletos. Completou 12 anos, nós temos o adolescente que vai então de 12 anos até 18 anos incompletos. Esta nomenclatura é importante porque é assim que está previsto no estatuto e é assim que poderá vir na sua prova, tá bom? 12 anos incompletos, até 12 anos incompletos é a criança, completou 12 anos, até 18 anos incompletos, o adolescente, tá? Aí nós temos então o resumo aqui do artigo 28. Criança ou adolescente será ouvido por equipe interprofissional, sempre que possível, com opinião devidamente considerada, mas somente o adolescente terá, portanto, o seu consentimento determinante, tá? Entende-se aqui neste caso, então, que a criança, ela não sabe muito bem o que é melhor para ela, então vai ser observado o caso concreto, tá? Mesmo que a criança venha a negar a situação, vai ser verificado o caso concreto para, então, aplicar o melhor para ela, tá? O melhor interesse ali para ela. Já o adolescente entende que tem uma certa noção do que está acontecendo, tem uma certa noção da importância daquela família substituta, então a sua opinião, além de ser considerada, o seu consentimento também é determinante, tá? Bom, grupo de irmãos terá prioridade, tá? O que significa isso? Vamos imaginar, João e Mariazinha são irmãos. Uma família do estado X quer adotar apenas um menino. Uma família do estado Y quer adotar apenas a menina, né? Uma família quer adotar um menino e a outra família quer adotar a menina, certo? E temos uma família que seja Z, a família Z, que quer adotar o grupo de irmãos, a família Z que mora ali, portanto, no estado também Z, tá? Então, esta família que quer adotar o grupo de irmãos, Z, terá prioridade, tá? Ah, não tem uma família que quer adotar os dois irmãos. Então, que seja uma família que tenha prioridade, uma família ali que tenha pelo menos, que possa manter a convivência entre os irmãos. Porque, querendo ou não, uma família substituta, qualquer que seja, guarda, tutela ou adoção, traz uma certa questão que pode trazer até traumas, tá? Com relação, por exemplo, até a adoção, que traz realmente uma desvinculação com a família biológica. Então, aqui, nós temos aqui, portanto, algo que pode ser mais adaptável. Então, é entendido quando existe ali, pelo menos, a convivência entre os irmãos, certo? Então, neste caso aqui, a prioridade é para quem queira adotar o grupo de irmãos. Ah, não tem como. Então, que a família pelo menos more no mesmo estado, more na mesma cidade, no mesmo bairro, que possa manter uma convivência, certo? Então, vamos imaginar que tem uma família, por exemplo, lá no exterior, que queira adotar o grupo de irmãos. Terá prioridade? Nesse caso, sim, certo? Porque o grupo de irmãos tem prioridade com relação à adoção, mesmo que a família esteja lá no exterior. Se no Brasil não tiver uma família que queira adotar o grupo de irmãos somente separado e não tem ali a possibilidade de manter essa convivência entre as crianças ou adolescentes, então que seja prioridade para a família estrangeira mesmo, tá bom? Criança ou adolescente indígena ou de origem quilombola pode ser adotados? Sim, podem ser adotados. Entretanto, vai ter uma oitiva especial aqui que vai ser pelos órgãos oficiais, os órgãos federais, tá? Que sejam, portanto, responsáveis pela proteção do indígena. Além disso, a prioridade vai ser para comunidades também indígenas, para famílias de comunidades indígenas. Ah, não tem condições, não tem família indígena interessada, então que seja por uma família que venha a respeitar a cultura do indígena, que não queira então doutrinar diferente, tá bom? Até porque a gente não vai voltar lá para o descobrimento do Brasil para poder doutrinar índios, certo? Então, muito pelo contrário, tem que ser uma família, mesmo que não seja da comunidade indígena, que venha, portanto, a cultivar ali aquela
cultura indígena. Beleza? Impossibilidade de transferência. Então, se a pessoa tem a guarda, se a pessoa tem a tutela, se a pessoa tem a adoção, ela não pode transferir aquele tipo de família ali para outra pessoa, certo? Então, se um sujeito tem a guarda da criança ou do adolescente, ele não pode transferir para outra pessoa, a não ser que exista uma ordem judicial para esse quesito. Beleza? Família substituta estrangeira somente vai ser possível na modalidade adoção. Não vai ter família substituta na modalidade guarda e nem tutela, tá? Então já pode ir eliminando aí, de repente, se for cobrada na questão. Somente vai existir família estrangeira substituta se for na modalidade adoção. Preferência por família substituta com relação de parentesco. Então, se existir ali já um afeto, uma certa afinidade e não tiver nenhum impedimento para isso, terá, portanto, prioridade a família substituta que já tem ali uma certa afinidade, um certo contato com determinada criança ou adolescente. Claro, tá? Tem vedações em alguns casos que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Bom, então, vamos lá começar a falar sobre o primeiro tipo de família substituta, que é a guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, vamos compreender aqui a guarda, tá bom? Vamos traduzir o que diz o artigo 33. Bom, a guarda, basicamente, ela vai existir para regularizar algo que já existe no mundo dos fatos. Por exemplo, pais são diplomatas. Os pais estão sempre viajando. Os pais de quem? Os pais de Joãozinho. Joãozinho que tem apenas 9 anos de idade. Então, os pais de Joãozinho combinam com os avós maternos de Joãozinho para que ele fique no Brasil, para que ele seja educado no Brasil e ele, portanto, não tenha toda hora uma mudança, uma ausência dos pais, porque eles estão sempre viajando, tá? Então, para melhor educação, para melhor assistência de Joãozinho, decidem, portanto, que vão ficar sobre a assistência desses avós maternos. Ok, até aí, tudo bem. Mas toda vez que esses avós precisam de alguma coisa, né, com relação à educação, à saúde, alguma autorização, precisa ficar toda hora pedindo para os pais biológicos. Então, os avós maternos, pensando no bem de Joãozinho, pensando na melhor possibilidade de ser responsável por Joãozinho, pleiteiam, tá, a guarda legal de Joãozinho, para que possa, portanto, ter mais responsabilidade, ter mais autonomia com relação a questões de autorização, seja por questões escolares, de saúde, de trabalho, enfim, certo? Então, basicamente, vai regularizar perante o judiciário para não ter que toda vez ficar pedindo autorização dos pais, certo? Então, aqui nós temos, de acordo com o parágrafo 1º, né, o conceito aqui, né, destina-se a regularizar a posse de fato e vai ter assistência material, moral, educacional, sim, mas isso não vai impedir que os pais de Joãozinho
tenham, portanto, todas as obrigações devidas. Então, por exemplo, até a questão de pensão alimentícia, a convivência com os pais. Eu quero dizer que a guarda, ela coexiste com o poder familiar. É basicamente, eu nem acho assim, né? Nem falo que é realmente uma família substituta, mas é uma família que vai agregar, que vai somar, porque não vai desvincular com o poder familiar, certo? E além disso, esta guarda, além de poder ser de forma autônoma, ela também pode existir nos procedimentos de tutela, que é outro tipo de família substituta. Então, de forma liminar, certo? Eu vou pedir a guarda provisória. Nos procedimentos de adoção também, de forma liminar, pedir a guarda provisória por conta da adoção. E no caso de adoção estrangeira, não vai ser possível a guarda, tá bom? Cuidado para não confundir também com a guarda que se estuda lá no direito civil, no direito de família. No direito de família, a guarda é compreendida com relação à separação dos pais. E agora, como é que vai ser a guarda? Vai ser compartilhada? Vai conviver só com a mãe, com o pai? Vai ser unilateral? Com relação a essa questão de guarda no estudo do direito de família, tem a ver com a separação dos pais. Então, não vai confundir na sua prova, tá bom? Guarda que no Estatuto da Criança e Adolescente é sobre família substituta. Outro detalhe também importante é o parágrafo 2º, que diz sobre uma guarda excepcional, uma guarda também que é um tipo de guarda provisória especial, certo? Por quê? Porque aqui ela traz uma situação mais específica. Ela vai existir, essa guarda do parágrafo 2º, ela vai existir apenas para um determinado sentido. Tá? Então, os pais fizeram uma viagem de emergência e aí ficou ali apenas a criança com o irmão mais velho. Tá? Então, para a criança participar de um campeonato, precisa de uma autorização. Só que não está tendo contato com os pais, está difícil, está sem sinal telefônico, e tem somente uma determinada data para ter aquela assinatura, aquela autorização dos pais. Então, neste caso, o irmão mais velho, ele pode sim pleitear a autorização judicial para ter essa guarda somente para essa questão específica, essa guarda eventual, né, provisória, excepcional. Então, ela pode ser revogada depois que for cumprido, então, depois dessa autorização para esse momento específico, ela vai ser, portanto, revogada. Tudo bem? Bom, e aí, como é que já foi cobrado em prova, inclusive, este parágrafo 2º do artigo 33 no exame da ordem? Marcelo, com 17 anos, e seu irmão Caio, com 20 anos de idade, permanecem sozinhos na casa da família, enquanto os pais viajam por 30 dias em férias no exterior. Durante tal período, Marcelo, que acabou de terminar o ensino médio, recebe uma excelente proposta de trabalho. Ao comparecer à empresa para assinar o contrato de trabalho, Marcelo é impedido pela falta de um responsável. Marcelo, então, procura a orientação de um advogado. Assinale a opção que apresenta a ação que deverá ser ajuizada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que o adolescente não perca a oportunidade de emprego. A resposta correta é que Caio, o irmão mais velho, deve ingressar com uma ação de guarda de Marcelo, requerendo a sua guarda provisória. E o fundamento é justamente esse parágrafo 2º do artigo 33, tá? Depois dessa autorização, então, depois dessa guarda provisória, ela vai ser, portanto, revogada neste sentido, tá bom? Aí, para a gente, então, resumir os principais pontos sobre guarda, eu destaco aqui. A guarda, então, tem um dever de assistência material, moral e educacional, a gente já viu. Regulamentação jurídica da posse de fato, a gente já viu que este é o conceito, tá? A guarda é coexistente ao poder familiar, então ela é um complemento com o poder familiar, não vai precisar haver uma ruptura com o poder familiar.
A guarda a que se refere o estatuto não é a mesma do direito de família, a gente já viu isso também. Princípio do melhor interesse do menor, então vai verificar o caso concreto, qual é o melhor tipo de família substituta para o menor. Direito de visitação dos pais, então vai ter todos os direitos ali, tá? Guarda e dependência econômica não tem nada a ver, tá? Não é porque, por exemplo, os avós têm mais condições, são ricos, e são criados ali, a criança, por exemplo, é criada ali pelos pais, convive com os pais, tem a educação, tem saúde, tem tudo bonitinho, só que os avós, por exemplo, são muito ricos, podem levar aquela criança para Disney, tem mais condições financeiras. Não é sobre isso que estamos tratando aqui, tá certo? Então, não tem nada a ver com a questão de dependência econômica, até porque, no caso de faltar questões econômicas, então pode, portanto, determinada família até pedir assistência do Estado. Nesse caso, como a gente já falou no começo lá, né, tá previsto no artigo 226 da Constituição Federal sobre a questão do dever de assistência do Estado. Tem nada a ver, tá? E é revogável a qualquer tempo. Então, por exemplo, os pais diplomatas voltam para o Brasil, querem ali ficar com o filho, conviver com o filho, largam tudo para poder ficar com o filho. É revogável a qualquer tempo, então não é preciso mais existir esta guarda, né? Esta família substituta. Tudo bem? Outro detalhe aqui para a gente encerrar sobre guarda é que pode opor-se a terceiros. Como, por exemplo, os avós que eu dei aqui no exemplo, tá? Eles têm mais convivência ali com uma criança, então eles poderão também ali até se opor à opinião ali dos pais, tá? Porque eles sabem ali o que é melhor para aquela criança, então eles podem discutir, eles têm mais autonomia para isso, tá? Prosseguindo, aí a gente tem a tutela. A tutela é o segundo tipo de família substituta, tá? Artigo 36 diz o seguinte: a tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Tá vendo como é que ele vem com essa nomenclatura? Incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda, tá? Vamos destacar aqui o primeiro ponto, tá? Perda ou suspensão do poder familiar é dizer sobre destituição do poder familiar. Do poder familiar. Então, na sua prova pode vir apenas destituição do poder familiar, que vai se dividir em perda ou suspensão do poder familiar. Qual é a diferença, tá? Vamos imaginar que os pais de determinada criança, eles vivem ali num ambiente de tráfico de drogas, eles são usuários de drogas, então aquela determinada criança poderá estar em situação de risco. O que é que pode acontecer? Aquela criança poderá ser afastada ali daqueles pais, certo? E esses pais, enquanto estiverem, por exemplo, em um tratamento ou até presos também, poderá ter essa suspensão determinada pela autoridade judiciária, tá? Suspensão do poder familiar. Enquanto isso, então, poderá ser nomeado um tutor para aquela criança. A perda do poder familiar vai acontecer quando, por exemplo, os pais eles praticarem ali contra a criança ou o adolescente algum ato que envolva violência ou grave ameaça, por exemplo, o crime de estupro, poderá ter como consequência
a perda do poder familiar, certo? Então, esta criança, inclusive, ou adolescente, poderá estar disponível até para a adoção. Então, haverá realmente uma destituição de forma ali que poderá ser irreversível. Enquanto que a suspensão é, como o próprio nome já diz, é uma suspensão que poderá ser retomado, então, o poder familiar. Tá? Bom, então, tem o dever de assistência material, moral e educacional, que é o dever que nós temos ali previsto com relação à guarda. Quando é cabível? A tutela vai ser cabível para poder, então, ter alguém que vai ser responsável, que vai representar os interesses da criança ou do adolescente com relação aos bens, aos patrimônios, às questões civis da criança ou do adolescente, certo? Então, vai ser cabível também, né? Precisa de ter o quê? A destituição do poder familiar, como tem aqui, né? Perda ou suspensão do poder familiar, como também no caso de falecimento de ambos os pais ou até no caso de ausência, tá? O estudo de ausência lá do direito civil. Então, não tem certeza, por exemplo, da morte, mas existe ali uma dúvida, então poderá ser verificar a questão da ausência, e nesse caso aqui, nós teremos aqui a possibilidade também de haver a tutela, certo? Então, vamos lá. É cabível quando houver a destituição do poder familiar, que se divide em perda ou suspensão do poder familiar. Também é cabível quando houver falecimento de ambos os pais ou a ausência de ambos os pais, tá? Quando é que vai encerrar, portanto? É definitiva essa tutela, esse tipo de família substituta? Não é definitivo, tá? Então, aqui nós temos, cessa a tutela quando o adolescente alcança a maioridade, aos 18 anos, ou se é concedido o poder familiar, seja através de adoção ou do reconhecimento da filiação, ou ainda com o fim da suspensão do poder familiar, tá? Sobre a suspensão a gente falou, né? Então os pais foram tratados das drogas, já tem a possibilidade de criar o filho, né? Então tudo bem. Então vamos restabelecer o poder familiar, não há necessidade mais da tutela. Tá? Então, também no caso de adoção, como eu disse, poderá haver ali a ruptura ali, né? Uma criança, adolescente que sofreu ali um abuso dos pais, perdeu o poder familiar, só que aí teve um tutor, entretanto, houve ali também um processo de adoção e a criança, adolescente foi adotada. Então, nesse caso, não há necessidade da tutela. Alcançou a maioridade, não há necessidade de uma tutela, também já pode responder pela sua vida, pelos seus atos, tá bom? Diferente de curatela, tá bom? Não tem nada a ver com curatela. A curatela, basicamente, vai existir para representar a pessoa que tem alguma debilidade, como alguma deficiência mental e não tem condições, portanto, de responder pelos seus atos, tá? Pela sua vida civil. Então, nesse caso aqui, nós temos a curatela para questões de deficiência e não se confunde, portanto, com tutela, tá? É necessária a destituição do poder familiar, diferente da guarda. Olha só que diferença bacana que a gente tem aqui, tá? A guarda coexiste com o poder familiar. Aqui na tutela, nós temos que ter uma destituição do poder familiar, ou falecimento de ambos os pais, ou ausência. O tutor pode ser nomeado por testamento ou outro documento autêntico. Inclusive, já foi cobrado em prova. Olha só. Ana, que sofre de grave doença, possui um filho, Davi, com 11 anos de idade. Ante o falecimento precoce de seu pai, Davi apenas possui Ana como sua representante legal. De forma a prevenir o amparo de Davi em razão de seu eventual falecimento, Ana pretende que, na sua ausência, seu irmão João seja tutor da criança. Para tanto, Ana, em vida, poderá nomear João por meio de testamento ou qualquer outro documento autêntico, tá certo? Está previsto, portanto, um dispositivo que trata sobre a questão da tutela. Prosseguindo, aí a gente vem então com a adoção, tá? Adoção, que é um tipo de família substituta mais nobre que nós temos.
Porque aqui na adoção nós não vamos ter uma situação temporária. Nós vamos ter uma situação definitiva. Aqui não vai ser algo apenas declaratório, vai ser algo constitutivo. Nós estamos falando aqui do nascimento de uma constituição de uma família formada por pai, mãe, filho, filha, certo? Então nós temos aqui agora uma nomenclatura agora diferenciada. Não é apenas um tutor, não é apenas um guardião, é muito mais. É realmente um pai, uma mãe que nasce, um filho que nasce, tá? Então aqui nós temos realmente o mais nobre dos tipos de família substituta. E por ser irrevogável, nós temos aqui um tratamento bem mais burocrático para acontecer, tá? E a gente vai ver aqui alguns detalhes, alguns dispositivos sobre esse tema que é tão longo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E eu destaco aqui o artigo 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto desta lei. Parágrafo 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da família ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a adoção por procuração. Então, olha só, tá? Como eu disse, irrevogável. É a mais excepcional família substituta que nós temos. Então, não foi possível manter na família natural ou extensa, não foi possível manter na guarda, na tutela, então realmente só sobrou a adoção aqui para ser realmente suficiente. Então, neste caso, vamos analisar a possibilidade de adoção, certo? Bom, tipos de adoção. Nós temos alguns tipos e eu destaco aqui os principais, tá? Primeiro ponto. A pessoa precisa estar casado, precisa estar em uma união estável para adotar? Não precisa, certo? É independente de estado civil. Então, a pessoa solteira, ela pode adotar. Entretanto, se a adoção for em conjunto, certo? Precisa haver um casamento ou união estável, independente se é uma relação heterossexual ou homossexual, isso não importa. O que importa é que existe ali realmente um relacionamento, tá? Uma afinidade, uma afetividade ali entre o casal. Outro dia me perguntaram, professora, amigos podem adotar? Não, tá? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa haver com relação à adoção em conjunto uma relação realmente de casal, tá? Uma relação realmente ali de união estável, algo que realmente possa ter, portanto, uma representação ali de um pai, de uma mãe, de uma mãe, uma mãe, um pai, enfim, independente da orientação sexual ali daquela determinada família. Beleza? Unilateral. Quando é que vai acontecer esse tipo de família unilateral? Vai acontecer quando um dos cônjuges resolve adotar, tá, o filho biológico ou adotivo do seu outro cônjuge. Então, vamos imaginar que um cara, tá, que namora uma moça, ele convive com essa moça, né? Ele tem ali uma relação de união estável com essa moça, e essa moça tem um filho de 8 anos, tá? Tem um filho de 8 anos que este cara sempre conviveu. Então, ele pode sim, se a moça ali concordar, não tiver nenhum impedimento, né? Claramente não tiver nenhum impedimento, ele pode sim adotar, portanto, aquele garoto, certo? Então, nós temos aqui a possibilidade da união, da adoção unilateral, quando vai haver, portanto, a adoção de um dos cônjuges, tá? Um dos cônjuges vai adotar o filho de outra pessoa, né? Da cônjuge, né? Ou do cônjuge, certo? E pode ser tanto o filho biológico, como o filho também adotivo. Em regra, ela precisa consentir, mas a gente vai ver aqui alguma exceção, eu vou mostrar daqui a pouco com vocês. Tá certo? Só para que você, nesse primeiro momento, eu quero que vocês tenham a ideia do que é esse tipo de adoção. A adoção
póstuma é possível após a morte? Como assim? É possível sim a adoção póstuma. Ela vai acontecer em que sentido? Ela vai acontecer quando, por exemplo, os pais que têm a intenção de adotar determinada criança ali, ele já se considera pais da criança, já tem uma afetividade, já tem ali uma questão inequívoca de adoção, já existe ali todo um processo de adoção, já existe todo um estágio de convivência ali quase concluído, mas infelizmente eles acabam sofrendo um acidente de trânsito. E esta criança, então, eles sofrem um acidente de trânsito e falecem, tá? Então, esta criança poderá ter portanto, todos os direitos sucessórios, certo? Poderá ser, portanto, considerada, sim, filha ou filho deste casal, tá? É chamada, portanto, adoção póstuma. A adoção internacional é possível de acontecer, sim, inclusive somente na família substituta da adoção é que haverá, portanto, a questão da possibilidade de ser internacional, certo? Nós não temos família substituta nem na guarda e nem na tutela com relação a ser internacional, somente na adoção. Tá? E aí é mais excepcional ainda. Se a adoção no Brasil já é excepcional, já é cheio de burocracias, lá fora é ainda mais burocrático, tá bom? E a gente vai ver aqui alguns detalhes sobre isso, tá? Principais características: medida excepcional, irrevogável, cessa os vínculos com os pais biológicos. Então, mesmo caso ali que a gente viu sobre adoção póstuma, então os adotantes ali, eles acabaram falecendo e agora com quem vai ficar aquela criança? Vai ficar com a família extensa, né? Então, daqueles pais adotivos, ou até pode ser levada para a adoção novamente, mas ela não vai restabelecer os vínculos com pais biológicos. Então, aconteceu a morte dos adotantes, então vamos colocar aquela criança de novo lá com os pais biológicos. Não é isso que vai acontecer, tá bom? Adotante mínimo 18 anos de idade e 16 anos mais velho, tá bom? Então, este aqui, portanto, é um dos exemplos que nós temos aqui para adoção de solteiro ou solteira, certo? Então, tem que ter pelo menos 18 anos de idade e 16 anos mais velho, tá? Quando for em conjunto, lembra, tá? Adoção em conjunto, precisa de casamento ou união estável. Detalhe na Lei 12.955 de 2014, tá? Significa que haverá prioridade para aquelas crianças ou adolescentes que tenham algum tipo de deficiência mental ou até física, tá bom? Bom, adoção, minha gente, é tão importante essa questão de ser irrevogável que, olha, imagina, eu adotei, mas esse menino tá fazendo muita raiva, vou devolver pro abrigo. Posso fazer isso? Não posso, é irrevogável, tá? Então é teu filho, toma conta do teu filho que agora não tem mais volta, é irrevogável. Por isso que existe todo um processo e possibilidades até de desistência durante aquele processo, certo? Depois que passou todos os prazos, não tem mais essa de mudei de ideia. Você é pai, você é mãe, vai cuidar do teu filho, vai cuidar da tua filha, tá? Quem é que pode adotar? Artigo 42. Pode adotar maiores de 18 anos, independente do estado civil. Observação: o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Quem não pode adotar? Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, tá? Então, avós podem adotar os seus netos? Não podem, tá? Irmãos podem adotar os seus irmãos? Também não podem, tá? Porque nós temos aqui, portanto, a vedação. Aí vocês podem pensar, mas eu conheço um caso que aconteceu. Gente, no caso isolado, no caso concreto, tá? Nos julgados, muitas coisas podem acontecer, mas para sua prova, cuidado, tá? Para a prova de vocês, tem que se atentar ao que diz, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente
ou o que está simulado, o que está pacificado. Casos isolados não vai ser, portanto, o gabarito da sua prova, pode ter certeza, tá? Com relação ao exame da ordem, pode ter certeza que o que vai ser cobrado, o que vai ser, portanto, o gabarito correto é aquilo que tem, portanto, um entendimento pacífico, certo? Ou então esteja realmente previsto na legislação. Prosseguindo. Precisa estar casado para adotar? Só reforçando, parágrafo 2º, para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Entretanto, nós temos um detalhe sobre com relação aos divorciados. Olha só que interessante, parágrafo 4º. Os divorciados ou os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e que desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado durante a constância do período de convivência em que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão, tá? Então, divorciados podem adotar? Sim, se for, portanto, ali, se durante a questão do processo ali de adoção, eles eram no começo ali, portanto, existia um casamento ou união estável, e no processo aconteceu ali o divórcio, a separação. Mas nesse caso aqui, havendo já uma afetividade, uma convivência e acertando ali sobre a questão da educação da criança, do adolescente, aí neste caso aqui não haverá impedimento. Agora, no começo, a pessoa já é separada, já é divorciada e quer adotar mesmo assim, aí não é permitido, tá? Cuidado com este detalhe. Se ocorrer o falecimento dos adotantes, parágrafo 6º do artigo 42, tá? A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. A gente já falou e aqui estou reforçando com os dispositivos referentes. Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos os pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Pátrio poder não, tá? É do poder familiar. Esta nomenclatura pátrio poder está ultrapassada. Então, substitui aí por poder familiar. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. A gente viu isso daqui lá com relação a disposições gerais, lá no começo, com relação ao que diz o artigo 28 de seus dispositivos. Não é isso? Bom, então, a regra para que haja adoção, além de determinados pontos, é que os pais, se estiverem vivos, eles possam acordar, consentir com a adoção, ou então o representante legal do adotando. Entretanto, atenção ao artigo 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Em caso de conflito entre os direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive de seus pais biológicos, deve prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Olha que interessante! E já foi cobrado no exame da ordem. Olha só. Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Theo. Passado 2 anos da adoção, Beatriz começou a viver em uma união estável com Leandro. Em razão das constantes viagens a trabalho de Beatriz, Leandro era quem diariamente cuidava de Theo, participando de todas as atividades escolares. Theo reconheceu então Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o relacionamento, Theo contava com 15 anos de idade. Leandro
atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com a ação de adoção unilateral do infante. Beatriz discorda do pedido sobre o argumento de que a união estável está extinta e que não mantém um bom relacionamento com Leandro. Considerando o princípio do superior interesse da criança e do adolescente e da prioridade absoluta no tratamento de seus direitos, Theo pode ser adotado por Leandro? A resposta correta é que sim. O pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá excepcionalmente ser deferido e ainda de forma não consensual regulamentada a convivência familiar de Theo com os seus pais. É o que diz então aqui, além do que a gente viu aqui anterior, né, sobre a questão do parágrafo 4º, sobre a questão dos divorciados, né, separados, ex-companheiros. A gente também tem a questão aqui do artigo 39, que diz, olha, mesmo aqui no processo de separação aqui, se houver ali algo para prevalecer o melhor interesse da criança ou do adolescente, então vai ser possível haver sim a adoção, que é o caso que nós temos aqui. Veja, o bebê aqui, né, o Theo, ele sempre foi criado por Leandro até os 15 anos. Ele já conhecia Leandro como pai. Então, por que não deferir esta adoção unilateral? Ah, não tem um bom relacionamento, mas você vai ter que ter, portanto, vai ser obrigado, portanto, a ter um bom relacionamento nesse sentido, porque agora sim, o Leandro é pai de Theo, tá? O Theo considera Leandro como pai e é isso que importa. Então, para o melhor interesse do adolescente, é possível sim de forma excepcional, mesmo que Beatriz, nesse caso aqui, não concorde. Tudo bem? Prosseguindo. Ainda sobre adoção, artigo 46, a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observada a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante o tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo, tá? Detalhe, vai ser dispensada se houver a guarda legal. A guarda de fato, que é aquela guarda existente antes, portanto, de uma regularização judicial, por si só, ela não vai dispensar, portanto, esse estágio de convivência que é necessário para verificar a questão da adaptação da criança e do adolescente, certo? Então, nós temos aqui a possibilidade de haver essa dispensa somente se estiver sob tutela ou guarda legal, que quer dizer que algo que está, portanto, juridicamente sendo observado pela justiça, tá? Pelo judiciário. Tá? Esse prazo pode ser prorrogado? Sim, ele pode ser prorrogado? Sim, certo? Então, é importante para haver aqui a análise, a fiscalização dessa convivência, se realmente está tendo ali um afeto sendo construído, uma relação sendo construída, uma adaptação daquela nova família que está sendo constituída, tá? Adoção internacional, os principais pontos aqui são requisitos mais rigorosos. Então, já existem requisitos rigorosos com relação à adoção no Brasil, né? Um cadastro, todo um espera, convivência, tudo mais. E aqui na adoção internacional, os requisitos são mais rigorosos ainda. Existe a demonstração da necessidade. Poxa, será que não é possível a adoção no Brasil? Se não é possível a adoção no Brasil por família brasileira, então tá bom, vamos ver a possibilidade da adoção internacional. Esgotadas as chances de adoção no Brasil. Estágio de convivência mínimo de 30 dias. E vai ser aonde? No Brasil. Pode ser prorrogado por até 45 dias também, certo? Dentro do Brasil. Esse estágio de convivência não vai ser lá fora. Preferência por casal brasileiro, tá? É possível haver adoção internacional por casal brasileiro quando o casal brasileiro mora lá fora, tá certo? Bom,
Aí nós temos uma questão que já foi cobrada no exame da ordem. Os irmãos órfãos, João com 8 anos de idade e Caio com 5 anos de idade, crescem juntos em uma entidade de acolhimento institucional, aguardando a colocação em família substituta. Não existem pretendentes domiciliados no Brasil interessados na adoção dos irmãos de forma conjunta, apenas separados. Lembra que eu falei lá no exemplo do grupo de irmãos que tem prioridade na adoção? Então, veja bem, existem famílias estrangeiras com interesse na adoção de crianças com o perfil dos irmãos e uma família de brasileiros domiciliados na Itália, sendo que esta última está inscrita no cadastro. Subentende-se que a família estrangeira nem inscrita no cadastro estava, né? A família estrangeira que é, portanto, aqui... família estrangeira que mora no exterior. E aqui tem família brasileira que mora na Itália. Vamos lá, então. Considerando o direito da convivência familiar e comunitária de toda criança e de todo adolescente, assinale a opção que apresenta a solução que atende aos interesses dos irmãos. Neste caso, a resposta correta, adoção internacional pela família brasileira domiciliada na Itália, porque tem interesse nos dois irmãos e também estava aqui, ó, regularmente escrita aqui, portanto, no cadastro de adoção, certo? Então, veja como essa prioridade de irmãos é tão importante no grupo de irmãos, é tão importante que até uma família que mora lá fora vai ter prioridade quando existe ali famílias no Brasil interessadas em adotar, em separar esses irmãos, tá? Justamente para trazer algo menos traumático para aquela criança, para aquele adolescente, nesse caso aqui, duas crianças, tá? Efeitos da adoção. Tem uma natureza aqui de sentença constitutiva. Está nascendo aqui, está sendo constituído, portanto, um pai, uma mãe, um filho, tá? Não é apenas declaratório. Efeitos ex nunc, em regra, e excepcionalmente ex tunc. O que é que quer dizer isso? A adoção vai começar, tá? Vai começar a contar ali, então, a partir, portanto, da sentença. Então, a partir da sentença, nós teremos ali aquela nova família, aquela adoção, certo? Então, é a partir dali. Não vai retroagir. Vai, portanto, ser a partir da sentença. Entretanto, é possível ser ex tunc, retroagir até a morte, no caso da adoção póstuma, tá? Aí, nesse caso, retroage até a morte. Então, antes de haver, portanto, a sentença constitutiva, não teve tempo de haver, vai poder, portanto, ser contada ali a possibilidade da adoção. Na adoção internacional, somente após o trânsito em julgado da sentença é que pode ser expedido o alvará de autorização de viagem e obtenção de passaporte para a saída do país. Lembra que eu falei que existe ali um estágio de convivência também com relação à adoção internacional? Mas tem que ser no Brasil. Ah, pode ser lá fora? De jeito nenhum. Tem que ser no Brasil, porque é uma fiscalização que vai existir e a fiscalização precisa ser dos órgãos aqui do Brasil, certo? Então não vai, até porque para poder viajar, para poder ter autorização para viajar, para morar lá fora, para estar com aquela nova família, é preciso trânsito em julgado da sentença, certo? Não é de qualquer maneira. Direito de conhecer a família biológica. Então, a pessoa sim tem o direito de querer conhecer a família biológica. Não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema, inclusive, realmente, se a pessoa quiser, realmente é um direito que ela tem de conhecer a sua família biológica. Mas isso não vai fazer com que se restabeleça os vínculos com aquela família biológica. É interessante a pessoa saber de onde veio, por que foi adotado. Então, isso é um direito que a criança, o adolescente vai ter, tá? Aí a gente finaliza, então, aqui os principais pontos sobre família substituta, que é o tema mais cobrado no exame da ordem com relação ao estatuto da criança e do adolescente. Aí a gente começa, então, o nosso segundo tema,
que são os atos infracionais. Ah, professora, não entendi muito bem um determinado tema sobre adoção, sobre guarda, sobre tutela, sobre as disposições gerais. O que é que eu faço? Falei lá no começo da aula, tá? Eu vou estar disponível no Instagram durante mais ou menos 1 hora para receber as mensagens de vocês, porque eu não estou tendo acesso ao chat. A nossa equipe está reduzida, então não estou conseguindo ver o chat para agradecer a presença de vocês, para ver as mensagens de vocês, mas isso não significa que eu não vou estar disponível para responder vocês, tá? @estudo para ADV. E lembrando que cada aulão nós temos um código e o código deste aulão é Vitória. Agora sim, vamos para o nosso segundo tema, atos infracionais. Ato infracional, tá? É diferente de crime. O artigo 103 diz o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá? Então, o ato infracional vai ser aquela conduta que esteja, portanto, descrita como crime ou contravenção penal. Vai ser algo que vai ser análogo a crime, mas não vai ser efetivamente crime, porque nós teremos a exclusão da culpabilidade. Para que haja crime, além de diversos elementos, é necessário que exista o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Nós temos a imputabilidade como um elemento da culpabilidade. Então, a pessoa precisa ser maior de idade, ter consciência dos seus atos. Entretanto, se a pessoa for menor de idade, certo? Se a pessoa for menor de 18 anos, neste caso, haverá a exclusão da culpabilidade. A pessoa vai ser inimputável, que vai ocasionar, portanto, a exclusão do conceito ali de crime. Neste caso, se um menor de idade vier a praticar algo definido como crime ou contravenção penal, será destinado o Estatuto da Criança e do Adolescente e esta pessoa, então, vai responder, vai ter uma medida aplicada, certo? Pelo ato infracional. Qual é o tempo do ato infracional? Diz o artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Isso significa que o tempo do ato infracional é aplicado pela teoria da atividade, que é a mesma teoria que se aplica para o tempo do crime, que se estuda, portanto, no direito penal. Isso significa dizer que, por exemplo, vamos imaginar que Joãozinho, com 17 anos, na véspera de completar 18 anos, no dia seguinte ele faz 18 anos, mas com 17 anos ele decide matar o seu amigo, tá? Amigo não, né? O seu inimigo, porque quem que vai matar o próprio amigo? Ele decide matar o seu inimigo. E aí, essa vítima só vem a falecer quando o Joãozinho já tem 18 anos de idade. E agora vai ser aplicado o direito penal, né, o Código Penal, ou vai ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vai ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, professora, vocês podem pensar, né? A pessoa já é maior de idade, como é que vai ser colocado isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de aplicação, sim, para o maior de 18 anos, com relação ao ato infracional, certo? Até 21 anos de idade é possível, certo? Até porque a pessoa não pode ficar impune, certo? Então, se o sujeito com 17 anos, ele praticou uma conduta que está previsto como crime, ele deve ter uma medida aplicada para ele, mesmo que ele seja maior de 18 anos. E o ECA diz, só pode ser aplicada essa medida até 21 anos de idade. Certo? Então, passou dos 21 anos de idade, aí ele tem que ser imediatamente liberado, tá bom?
Medidas de proteção é diferente de medida socioeducativa. O artigo 105 vai dizer: o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101, que trata, portanto, das medidas de proteção, tá? Então, para criança e para o adolescente, pode ser aplicado, criança ou adolescente, pode ser aplicado medidas de proteção, que está previsto no artigo 101. No artigo 101, portanto, nós temos as medidas de proteção de forma exemplificativas, que vão ser aplicadas para criança ou para adolescente em determinados casos, né? Quando a criança ou adolescente estiver em situação de risco. Então, não vai ser aplicado somente para atos infracionais, tá? Pode ser aplicado para atos infracionais, mas também toda vez que a criança ou adolescente estiver em situação de riscos. E, por exemplo, os pais são drogados, vivem nas ruas. Então, para proteger a criança ou adolescente, poderá haver este afastamento até que os pais sejam tratados, tá? Então, nesse sentido aqui, nós temos uma medida de proteção aplicada para a criança ou para o adolescente. Então, também uma situação de ato infracional é também entendido como uma situação de risco para a criança ou para o adolescente, por isso que é aplicado medidas de proteção. Aí nós temos também a medida socioeducativa, e nesse caso, somente para o adolescente. Criança não vai ter uma medida socioeducativa aplicada, não. Somente para o adolescente, tá bom? Quem é o adolescente? 12 anos completos, tá bom? Até 18 anos incompletos. Quem é a criança? De 0 a 12 anos incompletos. Importante saber sobre isso para não errar uma questão que trata sobre atos infracionais, porque existe um tratamento diferente no caso da aplicação das medidas para a criança e para o adolescente. Aí nós temos o artigo 98 dizendo o seguinte: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Em resumo, sempre que as crianças ou adolescentes estiverem em situação de risco. Aí nós temos por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável em razão da sua conduta. Então, eu reforço, as medidas de proteção vão ser aplicadas quando houver, portanto, uma situação de risco para a criança ou para o adolescente. E não necessariamente vai ser somente quando houver atos infracionais. Poderá ser também por uma questão de omissão do Estado, omissão da sociedade, omissão dos pais, tá? Em razão da conduta da criança, do adolescente também. Tudo bem? Então, se uma criança ou se um adolescente veio a praticar um ato infracional, é porque falhou alguma coisa, ou no Estado, ou na sociedade, ou na família, alguma coisa falhou. Por isso que nós temos para a criança a aplicação apenas da medida de proteção, tá? Porque entende que a criança que ela é muito mais vulnerável. Então, ela não compreende, né, muito, ela compreende muito menos o caráter ilícito da sua prática. Então, falhou alguma coisa. Cadê a família dessa criança? Onde é que estava a família dessa criança? Onde é que estava o Estado neste momento? A sociedade? O que é que falhou aqui para essa criança vir a cometer um ato infracional? E aí nós temos as medidas de proteção para proteger aquela criança e não e cuidar dela para que ela não se torne ali um adolescente infrator, um adulto, portanto, criminoso. Aí nós temos aqui de forma exemplificativa as medidas do artigo 101, as medidas de proteção. Então, podem ter outras medidas, tá? Encaminhamento dos pais ou responsável mediante termos de responsabilidade, orientação, apoio ou acompanhamentos temporários, matrícula e frequências obrigatórias em estabelecimento oficial e de ensino. Enfim, nós temos aqui diversas medidas de proteção de forma exemplificativas, tá? Entretanto, eu falei, né, que medidas de proteção no caso de atos infracionais podem ser aplicadas para criança e para adolescente, só que
para criança, para o adolescente, melhor dizendo, é até aqui, tá? Esse tipo de medida de proteção para o adolescente pode ser aplicada até aqui. A questão de acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta vai ser aplicado apenas para a criança. Essa parte aqui, então, ela não vai ser aplicada para o adolescente com relação a atos infracionais, certo? Então, com relação a atos infracionais para o adolescente, esta parte aqui não vai ser aplicada, somente para a criança. Recapitulando, medidas de proteção podem ser aplicadas para crianças e adolescentes em situação de risco. Então, diversas situações de risco podem existir, inclusive com relação a atos infracionais. E com relação a atos infracionais, nós temos medidas de proteção aplicada para criança e adolescente, tá? Criança pode ter tudo isso daqui e muito mais, já que é de forma exemplificativa. Entretanto, o adolescente também terá medida de proteção, mas nesse caso de atos infracionais, não vai acrescentar esses últimos aqui, de acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar ou colocação em família substituta. Tudo bem? Prosseguindo, onde é que eu vi isso daqui? Nós temos as medidas socioeducativas, que vai dizer aqui, ó, no artigo 112, parágrafo 7, vai dizer aqui, portanto, que qualquer uma das medidas do artigo 101, inciso 1 ao 6, pode ser aplicado para o adolescente, no caso, medida de proteção, inclusive de forma cumulativa com medidas socioeducativas. Diz o artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Adolescente. Então, somente para o adolescente é aplicado medida socioeducativa. Criança não vai ter, portanto, aplicação de medida socioeducativa. Primeiro ponto que nós temos aqui, artigo 115, vai falar sobre a advertência. É um tipo de medida socioeducativa. Então, é uma admoestação verbal, que basicamente seria um conselho, uma bronca, uma orientação. Olha, adolescente, se você vier a praticar este ato novamente, você poderá responder, você poderá ter uma medida aplicada de forma mais grave. Então, não faça novamente. Então, é uma possibilidade de medida aqui para que evite que o adolescente venha a ter uma medida mais grave aplicada, tá? Então, artigo 115 trata da medida advertência. Inciso, aí nós temos o 2 aqui, né? Obrigação de reparar o dano que está previsto no artigo 116. Ele acontece com relação a atos infracionais, com relação a patrimônio, tá? Então, ali aconteceu um ato infracional envolvendo ali alguma relação com dano. Então, neste caso, poderá o adolescente ter que reparar este dano. Basicamente, em regra, vai ser para aquele adolescente que já tem ali como um trabalho, alguma coisa ali que pode mantê-lo, tá? Para poder, então, ele poder ressarcir, né? Ele poder reparar aquele dano. Então, não vai estender esta obrigação para os pais. Então, mesmo que os pais tenham muitas condições, o que vai ser analisado vai ser o adolescente. O adolescente tem condições de reparar este dano, então o adolescente, ele deve pagar. Normalmente é quando o adolescente já pode trabalhar. Prestação de serviços à comunidade, é o artigo 117. Então, poderá ser aplicado para o adolescente uma medida que vai ter como obrigação prestação a serviço à comunidade, como, por exemplo, em escolas, em hospitais, em igrejas também, que não prejudique ali a questão dos seus estudos, do seu trabalho, tá? Então, normalmente vai ser em feriado, finais de semana, para não prejudicar seus estudos, as suas atividades habituais. Quanto tempo que vai ser possível essa prestação de serviços à comunidade? Nós temos um prazo máximo de 6 meses, tá bom? Aí nós temos outra medida.
Liberdade assistida. Artigo 118 vai tratar sobre a liberdade assistida. Esse tipo de medida, ele vai ser basicamente, tá, uma fiscalização, para ver se realmente aquela criança não, adolescente, nós estamos falando do adolescente, para ver se realmente o adolescente está realmente cumprindo ali suas obrigações, está frequentando ali o ambiente escolar, está até vendo se ele está cumprindo a medida ali aplicada para ele, de repente uma prestação de serviço à comunidade, pode ser cumulado com a liberdade assistida, tá certo? E o prazo aqui no caso é mínimo, tá? O prazo mínimo de 6 meses. Então ele vai ter ali uma pessoa ou até pessoas que vai ficar de olho, observando, orientando aquele adolescente, tá? Inserção em regime de semi-liberdade. Aí aqui a gente já começa a ver aqui algo que vai começar a privar a liberdade do adolescente. Nós temos lá no artigo 120 a possibilidade de existir o regime de semi-liberdade, que vai ser parecido com o regime que já existe lá no estudo de direito penal, tá? Então é algo que se assemelha ao regime semi-aberto. O adolescente vai estudar, vai trabalhar durante o dia e durante a noite, durante feriado, final de semana, ele precisa se recolher a uma questão relacionada a um estabelecimento educacional, tá? Então, aqui, qual vai ser o prazo para esse regime de semi-liberdade? Nós não temos um prazo máximo para essa questão, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Algo que já acontece com a relação à internação. O que é que diz com relação à internação? Diz a internação o seguinte, do artigo 121, na internação, o adolescente, ele vai ser, portanto, ele vai ser levado para um estabelecimento educacional e vai ser reavaliado a cada 6 meses a permanência ou não daquele adolescente naquele estabelecimento educacional. E esta reavaliação só pode ter duração de, no máximo, 3 anos, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, tanto para semi-liberdade como para internação, nós não teremos aqui um prazo máximo, né? O mínimo e máximo definido aqui na sentença. Então, por exemplo, o adolescente na sentença, o adolescente vai ter uma medida de tanto tempo. Não vai ter essa situação descrita, tá? Por quê? O que vai acontecer é uma reavaliação, uma necessidade ou não de permanência daquele adolescente naquele estabelecimento. Então, pode começar com 6 meses. Então, depois de 6 meses, mais uma avaliação. Então este adolescente não precisa estar mais aqui, ele não precisa mais permanecer aqui. Então, tudo bem, vamos, portanto, liberar este adolescente, tá? Por isso que existe aqui essa questão de não existir um prazo determinado, tá? Porque, vamos colocar aqui uma medida de duração de 1 ano na sentença. Só que quando der 6 meses já foi suficiente, ele já entendeu, não é necessário permanecer com aquela internação. Então, não precisa ele ter que cumprir ainda mais 6 meses, tá? Ele pode ser, portanto, liberado, certo? Então, é isso que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à semi-liberdade e a questão da internação. A internação que vai acontecer, o quê? O adolescente vai ficar privado da sua liberdade, tá? Totalmente aqui. Poderá até haver atividades externas para esse adolescente, tá? Estudo, poderá ter a ver o trabalho para aquele adolescente, só que a base, a intenção é realmente que ele tenha esse afastamento, ele realmente seja internado para tratamento, para que ele não venha a se tornar um adulto criminoso, certo?
Então, recapitulando, qual é o prazo mínimo, qual é o prazo máximo? Não existe essa questão de prazo mínimo ou máximo definido na sentença. O que existe na previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente é que não pode ultrapassar 3 anos e vai haver uma reavaliação a cada 6 meses sobre a necessidade dessa semi-liberdade ou desta internação. Tudo bem? Tudo jóia? Inclusive, com relação à liberdade assistida, também entra este detalhe com relação ao prazo máximo. Então, prazo máximo de 3 anos. O prazo mínimo é 6 meses, então vai ser reavaliado. Será que é preciso ainda permanecer com essa liberdade assistida? Não é mais preciso? Então, poderá ser prorrogado por, no máximo, 3 anos, tá? Por isso que eu falei que é possível aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente até quando a pessoa tiver 21 anos. Então, se o adolescente, ele pratica ali um homicídio, né, contra alguém, ele tem 17 anos, na véspera de completar 18 anos, ele só pode ficar internado, se vier a ter uma medida de internação, até 3 anos, então até 21 anos de idade, tá? Bom, a gente já viu aqui esse último inciso. Se ficou com alguma dúvida com relação a esses conceitos do artigo 112, vocês me perguntam depois no @estudo para ADV, porque eu não estou tendo acesso aqui ao chat. Já falei isso no começo, tá? Prosseguindo, aí a gente tem aqui sobre internação, tá? Focando sobre internação, diz o artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tá? Então lembra, brevidade porque não pode ser um tempo esparso simplesmente, certo? Vai ter ali uma reavaliação que só pode durar no máximo 3 anos, embora não venha definido na sentença a duração lá máxima, tá? A duração, portanto, que vai ser aplicado especificamente para o adolescente, certo? Ele não pode passar de 3 anos, só pode ficar internado no máximo 3 anos, tá? Então vai haver uma reavaliação e essa reavaliação só pode chegar no máximo 3 anos. Excepcional, outras medidas não foram suficientes, então só cabe a internação e respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O adolescente, nesse caso, ele é privado somente de sua liberdade. Todos os seus outros direitos são resguardados e devem ser respeitados, inclusive aqui mantendo a possibilidade de investimento aqui com relação à educação, com relação, portanto, a trabalho e tudo mais. Para que ele saia, portanto, da internação, pronto para poder se tornar um adulto realmente que tenha, portanto, responsabilidades, que não venha a se tornar criminoso. Artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: inciso 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Exemplos: o roubo, o homicídio. Que mais nós temos? Extorsão, estupro, diversos atos, né, que são definidos como crimes, que tem ali, portanto, grave ameaça e violência à pessoa, poderá ter internação, independente de ter reincidência ou não, tá? Inciso 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Outras infrações graves que não tenha grave ameaça ou violência, que é um exemplo, o tráfico de drogas, tá? Então, apesar de não ter uma grave ameaça ou violência, é um ato infracional que é considerado grave, tá? Até porque é equiparado aos crimes hediondos. Então, havendo ali uma reiteração, praticando diversas vezes aqui aquele ato infracional, nós temos aqui a possibilidade de ter internação também. E o 3, descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Então, o adolescente ali teve como medida aplicada a prestação de serviço à comunidade. O que ele fez? Não vou, não quero e sou rebelde. Não vou fazer
tá? Eu sou aborrecente e não vou, ninguém manda em mim. Então, neste caso aqui, para este adolescente rebelde, é possível aplicar aqui, portanto, a medida de internação pelo prazo máximo, tá? Aqui, ó, o prazo máximo é de 3 meses. Cuidado com este último detalhe do inciso 3, artigo 122. Neste caso aqui, deste inciso 3, nós temos o prazo máximo de 3 meses quando ele desobedecer uma ordem ali, né? Uma medida que foi aplicada anteriormente para ele. Tudo bem? Já foi cobrado no exame da ordem uma questão sobre o artigo 122 e a gente vai ver aqui junto. O adolescente N ficou conhecido no bairro onde mora por praticar roubos e furtos e ter a suposta habilidade de nunca ter sido apreendido. Certa noite, N saiu com o propósito de praticar novos atos de subtração de coisa alheia. Diante da reação de uma vítima a quem ameaçava, ele disparou sua arma de fogo, levando a vítima a óbito. Não conseguiu fugir, sendo apreendido por policiais que passavam pelo local no momento em que praticava o ato infracional. Sobre o caso narrado, assinale a opção correta. Resposta correta é que a medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência contra a pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. É o caso, portanto, aqui da aplicação do artigo 122, inciso 1, que a gente acabou de ver. Prosseguindo, o artigo 108, ele vai dizer o seguinte, olha, a internação antes da sentença, o que parece a questão da prisão cautelar, que a gente estuda no processo penal, tá? Pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, nós temos a internação, certo? Cautelar antes da sentença, que tem o prazo máximo de 45 dias. Já a internação, portanto, que seja definitiva, só pode ter o prazo máximo de 3 anos. Artigo 183, repete também aqui, tá? O prazo máximo improrrogável neste caso aqui, da internação provisória, para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Aí nós temos aqui outros artigos importantes sobre internação. O artigo 106 vai dizer o seguinte: nenhum adolescente será privado de sua liberdade, olha, se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Parágrafo único, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 107, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou pessoa por ele indicada. Parágrafo único, examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade ainda de liberação imediata. Então, vai verificar o caso concreto, como a regra é que a internação realmente seja em último caso, vai sempre observar a possibilidade de liberação imediata. Artigo 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência do adolescente, o adolescente aguardará sua remoção e repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo, nesse caso aqui, ó, de 5 dias, sob pena de responsabilidade, tá? Então, no caso de flagrante de ato infracional, qual vai ser a autoridade competente para conduzir aquela situação? No caso de flagrante, vai ser a autoridade
policial, tá? Inclusive está aqui no artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente, que vai ali colher as informações, tem todo o procedimento que está ali previsto a partir do artigo 171, certo? E após isso, ele precisa ser encaminhado para o Conselho Tutelar, informado ali para o Ministério Público e a autoridade judiciária competente, que vai, portanto, retirar aquele adolescente do ambiente policial para levar para o local adequado. É por isso que nós temos aqui essa observação no artigo 185, parágrafo 2º, certo? O artigo 171, ele fala que o adolescente apreendido por força de ordem judicial, ele será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Então, cuidado com esse detalhe. O adolescente vai para a autoridade policial quando, portanto, foi em flagrante de ato infracional e vai ter ali o procedimento adequado que está previsto a partir do artigo 171, que fala sobre a apuração de ato infracional, tá? Mas o que eu quero destacar aqui nesta nossa revisão é sobre a questão do procedimento, né, do processo, melhor dizendo, até a sentença, que está a partir do artigo 180, tá? Eu quero falar da atuação do Ministério Público, tá? Então, nós temos aqui o Ministério Público, ele poderá, portanto, fazer o arquivamento, remissão, tá? E aí poderá também haver a representação. O Ministério Público, ele poderá arquivar, portanto, a situação quando ele observar que não existiu um ato infracional. Não existiu ato infracional, ou não foi aquele adolescente que praticou aquele ato infracional, então para aquele adolescente vai ser arquivada a situação. Então, não existiu ato infracional, não é configurado, então o Ministério Público vai arquivar. Entretanto, ele vai levar para o controle judicial. O juiz, ele poderá simplesmente arquivar, tá? E aí extinguir logo o processo, ou então ele poderá discordar do Ministério Público. E aí ele vai levar para uma instância superior. E a instância superior, no caso o procurador-geral, né? Ele poderá, neste caso aqui, confirmar o arquivamento ou levar o caso para outro promotor de justiça, ou até oferecer uma remissão, que no caso é um perdão, certo? Então vai ser verificado ali. Se voltar para o juiz, que é caso realmente de arquivamento, o juiz vai ter que arquivar. Ele não tem essa, eu não concordo, não concordo, não vou arquivar, vou dar prosseguimento. Não pode, porque a competência aqui é do Ministério Público, tá? O que é a remissão? A remissão é um perdão, tá? A remissão é o perdão. Então, o Ministério Público, antes de pensar em representação, ele pode aqui, antes de começar o processo, né, ele pode analisar a situação e ver que é um caso que pode ser perdoado. Aconteceu o ato infracional, não é caso de arquivamento, mas é um caso que cabe uma remissão. Porque ele vai analisar o quê? O caso concreto, a personalidade do adolescente, como é que aconteceu, tá? Ele vai analisar o caso concreto e, neste caso, mesmo acontecendo o ato infracional, ele poderá perdoar, que é a remissão, tá? Mas, se não for, então, o Ministério Público entender que não é caso de arquivamento, que não é caso de perdão, não é caso de remissão, aí ele vai representar. Esta representação equivale, tá, à denúncia que é feita, tá? Então, neste caso aqui, havendo a representação, haverá a marcação da audiência de apresentação. Nessa audiência de apresentação, então, o que vai acontecer? Vai haver a oitiva do adolescente. E também vai haver a possibilidade do juiz oferecer a remissão para esse adolescente. Se o juiz
oferecer a remissão para esse adolescente, o perdão para esse adolescente, o juiz precisa, então, remeter para o parecer do Ministério Público, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, tanto pode o Ministério Público de ofício oferecer essa remissão, como também o juiz pode oferecer a remissão, mas nesse caso ele precisa encaminhar para o Ministério Público, tá? Saindo então dessa audiência de apresentação, aí é que nós temos aqui a defesa prévia, porque nesse momento da audiência de apresentação, de repente, pode ser possível observar até um caso de excludente de ilicitude, né? E aí poderá ser liberado o adolescente a partir daqui. Eu ouvi o adolescente, eu estou vendo aqui que é um caso de legítima defesa, então não é necessário continuar. Mas se não é o caso aqui de nenhum perdão, de nada a respeito de que possa excluir aqui o ato infracional, então vamos continuar. Defesa prévia, no prazo de 3 dias, que equivale à contestação, que equivale à questão de uma resposta à acusação, mas nesse caso mais básica, tá? Porque aqui, na defesa prévia, basicamente vai ser disponibilizado com a relação do rol dos testemunhas, né, de provas que serão apresentadas. Aonde? Na audiência de continuação. Aí aqui sim. Aqui é a possibilidade de ser ouvidas testemunhas, de ser verificadas as demais provas, tá? De ser a última chance aqui de defesa até a sentença. E aqui na sentença, o juiz vai então verificar qual é a medida que ele vai aplicar. E como eu disse, ele não vai dizer... Se ele entender pela internação, ele não vai dizer que o adolescente vai cumprir ele vai cumprir até 1 ano aquela determinada internação. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que ele vai ser internado, ele pode até falar sobre a reavaliação, sobre os conceitos que existem no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na prática é isso. Haverá a reavaliação por até 6 meses, e aí vai sendo, portanto... a cada 6 meses vai sendo, portanto, verificado essa reavaliação, até, no máximo, 3 anos no caso concreto, tá bom? Aí aqui a gente encerra, portanto, o nosso estudo sobre atos infracionais e vamos começar sobre conselho tutelar, como eu falei e gosto de repetir, tá? Dúvidas, sugestões, críticas, fala comigo depois no Instagram que eu estarei disponível. Pode anotar aí, colocar, professora, eu tô com dúvida nisso e aquilo, que eu estarei disponível. Se vocês quiserem que eu responda até por áudio, eu vou responder para vocês. Tudo bem? Porque eu não estou tendo acesso realmente aqui ao chat. Então vamos continuar. Conselho tutelar é o nosso último tema para a gente encerrar o nosso aulão. Vamos destacar os principais pontos sobre esse instituto tão importante. Artigo 131 ao 140, portanto, a gente vai começar a ver sobre conselho tutelar. Qual é o conceito? Está no artigo 131. O conselho tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei, tá? Então, basicamente aqui, embora seja um órgão não jurisdicional, as suas ações podem ter consequências jurisdicionais. Então, vocês vão observar que aqui no Estatuto, nós teremos aqui o Conselho Tutelar como um órgão importantíssimo na defesa da criança e do adolescente, tá? Então, ele vai ter diversas atribuições, inclusive de forma exemplificativas. Então, nós teremos até outras atribuições, mesmo que não estejam aqui previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importantíssimo aqui para atuar na linha de frente pela defesa das crianças e dos adolescentes. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar, ele verificando a situação de risco emergencial, ele poderá afastar a criança ou adolescente do seio familiar, certo? Da família biológica, por exemplo.
Isso numa situação de emergencial, porque normalmente acontece através de autorização judicial. Entretanto, observando ali o risco imediato, ele pode fazer esse afastamento e comunicar ali ao Ministério Público, à autoridade judiciária. E aí você vai começar a ver a possibilidade de atuação jurisdicional, né? Consequência jurisdicional, que o Ministério Público pode, então, representar ali por uma questão até de suspensão ou destituição através da perda do poder familiar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Candidatura de membro. Artigo 133. Inciso 1, reconhecida idoneidade moral. Então, a pessoa aqui, para ser conselheiro tutelar, precisa ser uma pessoa que mereça, tá? Uma pessoa realmente responsável, que não tenha antecedentes criminais, que não tenha ali casos envolvendo violência contra criança, adolescente ou qualquer outro tipo de violência ali. Realmente tem que ser uma pessoa que mereça estar naquele cargo, que mereça, portanto, defender a criança ou adolescente. E a idade superior a 21 anos, exatamente, não é 18 anos, não, é 21 anos, e faz todo sentido. Porque, excepcionalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele pode ser aplicado para maiores de 21 anos, como exemplo que a gente viu lá com relação ao ato infracional. Eu não falei que de repente o adolescente que vier praticar um ato infracional com 17 anos, na véspera de completar 18 anos, ele com 18 anos, ele pode sim ter a aplicação do ECA para ele, e é por até 3 anos, né, no caso de internação, então até 21 anos, então faz todo sentido que o Conselho Tutelar ele realmente seja maior de 21 anos para lidar com essas situações. Residir no município, essencial, até porque pessoa, quando reside no município, ela sabe as necessidades daquele município, então faz todo sentido que o conselheiro tutelar realmente resida no município. E como é que é feito essa composição? O artigo 132 ele vai dizer: em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá pelo menos, tá? Então, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para o mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, pelo menos um conselho tutelar formado por 5 membros em cada um dos municípios. Por exemplo, o município de São Paulo tem ali uma necessidade maior. Então, neste caso, tem realmente mais de um conselho tutelar e mais de 5 membros em cada um desses conselhos, porque é realmente necessário no caso, tá certo? No caso daquele município que é o maior que nós temos ali, né, na cidade de São Paulo. E aí também, ó, mandato de 4 anos, tá? É através de eleição. Como é que essa eleição acontece? Essa eleição, inclusive, aconteceu este ano, tá? No mês de outubro aconteceu aqui esta eleição, porque acontece no ano posterior das eleições presidenciais, certo? E a posse é no ano posterior, então em 2024, janeiro de 2024, dia 10, haverá a posse dos novos conselheiros tutelar. Dos novo conselho tutelar, enfim, nova administração, certo? Permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, quantas vezes eles forem eleitos, haverá a possibilidade. Antes da Lei 13.824 de 2019, existia uma limitação e agora pode haver recondução infinitamente, tá? Das atribuições do Conselho Tutelar, a gente tem aqui no artigo 136 diversas atribuições, tá? Diversas atribuições e de forma exemplificativas, tá? Então a gente tem aqui, ó, não vou conseguir ler com vocês todas as atribuições porque são realmente diversas atribuições. E eu quero destacar o artigo 18b, tá? Que trata aqui também sobre possibilidades de atribuição do Conselho Tutelar. Em que casos? Em casos de verificação de maus tratos contra criança ou adolescente. Então, de acordo com o artigo 18A, tá, do Estatuto,
vocês vão poder observar que existe ali um caso relacionado a questões de maus tratos contra criança e adolescente, envolvendo ali motivos, né, justificativas de correção, de educação. Ah, eu agredi aqui, eu torturei o meu filho, por exemplo, para ele poder ser corrigido, para ele poder ser educado. Então, usa ali de justificativas de educação, de correção, para poder trazer ali diversos transtornos. Não é apenas um beliscão, um grito, não é uma bronca, tá? É muito mais que isso, é uma violência que realmente é posta contra a criança ou adolescente. E esta alteração aconteceu depois de uma situação que realmente é midiática, né? Então aconteceu ali uma violência contra uma criança, de forma justificando que era para educação, para correção, e na verdade era ali uma situação que envolveu até a morte daquela criança. Então, trazendo uma maior gravidade para a situação, o estatuto ele trouxe aqui esta previsão e ainda trouxe até exemplos sobre o que é um tratamento cruel e degradante contra criança e adolescente. Isso está previsto no artigo 18A. Tá? O 18B, ele vai trazer algumas medidas que são aplicadas aqui para aquelas pessoas que praticarem maus tratos. Então, pode ser os pais, podem ser também agentes públicos, tá? Outros responsáveis pela criança ou adolescente. E aí nós temos aqui, por exemplo, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à criança, à família, melhor dizendo, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, advertência, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, e o parágrafo único vai dizer que é competência do Conselho Tutelar. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Tá bom? Então, aqui, além dessas medidas, podem ser aplicadas outras medidas para casos de maus tratos referentes ao artigo 18A. Tudo bem? Então, veja que realmente é exemplificativo e pode ter dispositivos esparsos ali no Estatuto tratando sobre essa competência do Conselho Tutelar. Então, ainda sobre o artigo 136, nós temos competências, inclusive, que foram acrescentadas pela Lei 14.344 de 2022. Então, nós temos ali outras competências aqui, tá? Tratando aqui, por exemplo, de adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas, direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança, do adolescente, vítimas de violência doméstica e familiar, e a responsabilização do agressor, enfim, é algo realmente para auxiliar aqui aos órgãos jurisdicionais, tá? Então, trouxe aqui muito mais outras atribuições definidas no Estatuto e ainda de forma exemplificativa, tá? Aí o parágrafo único, ele fala aqui, ó, se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando as informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação e o apoio e a promoção social da família. É o exemplo que eu falei lá no começo, quando eu disse sobre o Conselho Tutelar, que, embora não seja um órgão jurisdicional, ele pode atuar de forma emergencial, certo? Na linha de frente, e as consequências poderão ser jurisdicionais. Então, no momento que ele informa aqui para o Ministério Público pode, então, pedir, de fato, que aquele afastamento familiar seja por um prazo maior, né? Seja, portanto, verificado na esfera jurisdicional. Tá? Porque, em regra, esse afastamento aqui, ele só pode acontecer com autorização judicial, mas no caso aqui de emergência, o Conselho Tutelar, ele pode e ele deve agir, tá? Para tirar a criança ou adolescente em situação de risco. Aí nós temos aqui dos impedimentos, artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo único. Entende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Tá? E este caso aqui do artigo 140, cuidado com o detalhe, tá? Ó, cunhados durante o cunhadio, certo? Não é mais cunhado, acabou o relacionamento ali, não é mais cunhado. Então, nada impede que, por exemplo, o promotor de justiça possa ser de um determinado município e o ex-cunhado aqui também possa ser conselheiro tutelar, isso não vai ser impedido. Inclusive, já foi cobrado aqui em uma questão do exame da ordem. Augusto, que atua como promotor de justiça, com atribuição na área de justiça da infância e da juventude, do município Sigma, é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar. Olha como a questão, ela vem para confundir, né? A pessoa fica que nem aquele meme da Nazaré, né? Carregando ali a informação, o que está acontecendo aqui. Basicamente, ele trouxe aqui, ó, cujo outro filho, ele é casado com não sei quem, e aí o cujo outro filho pretende se candidatar. Olha só, basicamente está falando o seguinte, olha, o promotor de justiça é casado com Isabela. Isabela tem um irmão chamado Ramiro. Ramiro, então, no caso, é cunhado aqui do promotor de justiça, certo? E aqui tem, no mesmo município, ele quer se candidatar para ser, portanto, conselheiro tutelar. Aí, considerando o fato hipotético narrado e de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Resposta: o parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua, tá certo? Com base em que, se Ramiro, ele é cunhado do promotor de justiça no mesmo município que ele deseja se candidatar a conselheiro, aí nós temos aqui, ó, o artigo 140, acumulado com o parágrafo único, certo? Este impedimento é cunhado, então não pode, certo? Ainda continua cunhado, então não pode. E aí nós temos aqui, ó, porque ele é representante do Ministério Público, então não pode haver essa relação, até para não haver ali certos privilégios, certo? Então, para não haver ali nenhuma questão relacionada a questões suspeitas, então é importante haver de fato este impedimento. Tá? Então, o Conselho Tutelar é aqui um órgão que é importantíssimo na defesa da criança e do adolescente, e ele traz aqui uma questão de responsabilidade, né, direta ali na defesa da criança e do adolescente, e realmente é muito, mas muito importante aí na defesa da criança e do adolescente. Mas não acabou por aí não, tá? Volta aqui para a tela, que nós temos outras características do Conselho Tutelar para a gente encerrar aqui, tá bom? Eleição unificada em todo o país no primeiro domingo, tá? De outubro do ano seguinte, a eleição presidencial. Postos conselheiros, dia 10 de janeiro do ano seguinte. Vocês votaram no conselheiro de vocês? Como é que foi a eleição aí? A gente normalmente não tem o conhecimento, né? Parece que não é muito divulgado, fica uma situação meio que oculta, né? Mas este ano foi ano, sim, de eleição. Como é que você pode saber sobre isso? Perguntando nos órgãos competentes, né? Vai na prefeitura, pergunta, mas agora também já passou, né? Agora já você vai conhecer os conselheiros no dia 10 de janeiro, então, de 2024. Remuneração é obrigatória, com direitos assegurados do artigo 134. O que significa isso? 134. Eu falei certo, né? Porque trava a língua. Enfim. Artigo 134, né? Ele fala aqui, portanto, sobre a
possibilidade de ter outros direitos assegurados, né, com todos os direitos com relação a gratificação natalina, licença maternidade, paternidade, todos os direitos ali, férias, tá? São possíveis de serem observados para o conselheiro tutelar. Os recursos para seu funcionamento devem constar em lei orçamentária municipal ou distrital, tá bom? Inclusive com a participação do conselho tutelar, então ele vai estar lá presente para observar as necessidades e apresentar as necessidades daquele município, tá? Importantíssimo que ele esteja lá para poder, então, quando houver aqui, portanto, a questão dessa apresentação, né, dos recursos disponíveis, é necessário ali, é importante que o conselho tutelar esteja ali presente, tá? Suas decisões podem ser revistas pela autoridade judiciária, então não tem nada arbitrário aqui não, tá? Podem ser revistas pela autoridade judiciária, sendo cabível o recurso de apelação, tá? Então nós temos aqui esses detalhes ainda sobre conselho tutelar. E assim, portanto, a gente está encerrando este aulão, tá? Falamos então um pouquinho, tá? Porque tem muita coisa para falar. Aqui eu precisaria de muito mais tempo para falar tudo, esgotar todos os assuntos referentes à família substituta, ou tudo para falar sobre conselho tutelar, ou tudo para falar sobre atos infracionais. Então eu trouxe aqui realmente, destaquei aqui alguns artigos importantes que já foram cobrados em prova para poder facilitar aqui o estudo de vocês. Será que vocês ficaram comigo até o final? Sei não, hein? Será que ficaram? Será que vocês anotaram no código dessa aula? Vitória! Será que vocês estão aí animados? Gostaram da aula? Bom, eu espero de coração que sim, tá? Não consegui acompanhar o chat, mas está aí meu Instagram, @estudoparadv, e eu vou estar aqui aguardando vocês, então, no Instagram, para poder responder eventuais dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente fez com muito carinho aqui este aulão e nós nos encontramos ainda, tá? Eu aqui na plataforma, para quem não me conhece, o meu nome é Alix Santana. Eu dou aula sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre direito penal. Então, eu vou estar aqui, tá? No dia 15 de manhã, estarei ao vivo aqui com vocês para a gente também estudar um pouquinho, revisar, tá? Sobre direito penal. Então, eu aguardo vocês lá no dia 15, feriadão, estaremos juntos nesta aprovação. Espero que vocês tenham realmente gostado, tenha sido proveitoso e aguardo vocês na próxima aula, nos próximos aulões e até a aprovação, tá? Porque domingo que vem também tem o gabarito oficial, aliás, extraoficial, oficial também, né? Mas o extraoficial em primeira mão pelo Estudar para a OAB. Um beijo para todos vocês, muito obrigado pela presença, pela paciência e até mais.